os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Essa frase de Paulo, em Romanos 1:20, define, assim como tantas outras passagens da Bíblia, o argumento do design. O argumento cosmológico, que nós acabamos de estudar, especialmente na sua versão Kalam, o argumento cosmológico Kalam, o argumento da causa primeira, é um argumento, podemos dizer assim, mais bruto. Ele trata de uma causa necessária para o início do universo, uma causa primeira necessária para o início do universo. O argumento do design, ele insere um elemento de beleza e de contemplação. Tá? Nesse particular, isso que nós chamamos de argumento do design se conecta com a quinta via de Tomás de Aquino, com o argumento teleológico, ou com a via teleológica de Tomás de Aquino. Então a gente pode até tratar como sinônimo o argumento do design, argumento teleológico. Tá? Mas num certo sentido, especialmente a partir dessa ideia de contemplação, o argumento teleológico, o argumento do design, também se conecta com o argumento moral, ou com a quarta via de Tomás de Aquino, que se reflete hoje no argumento moral. E o argumento moral é assunto para o Daniel Lourenço aqui no webinário. O que é importante mencionar a partir dessa menção aqui, e também dá para trabalhar muito o argumento teleológico, o argumento do design em conjunto com o argumento Kalam. Em muitos momentos a abordagem dos dois vai estar conectada. Né? O importante é a gente perceber que existe uma interpenetração e uma interdependência entre os argumentos apologéticos. Tá? Aspectos trabalhados em um vão refletir na consideração do outro argumento. Tá? Aqui, especialmente no final da análise, nós vamos para questões que são cosmológicas e, portanto, o argumento do design está conectado com o argumento cosmológico. Tá? Mas o importante de notarmos essa ligação que existe entre os argumentos apologéticos é perceber que eles têm um valor muito maior quando eles são apresentados e considerados em conjunto. De forma conjunta, de forma cumulativa, os argumentos apologéticos fornecem uma base de evidências muito maior para a crença na verdade do cristianismo do que o contrário. Quando você se coloca diante de todos esses argumentos apologéticos, quando você contempla todos esses argumentos apologéticos, um por um, eles têm valor individualmente considerado, eles têm valor por si. Mas quando você os contempla e os coloca junto, você tem uma base de evidências muito maior para crer na verdade do cristianismo do que para crer no contrário. Nesse primeiro momento aqui do webinário, nós estamos trabalhando a questão da existência de Deus, os argumentos teístas tradicionais. E, em especial, essa consideração vale para isso. Depois, na segunda parte, nós vamos trabalhar a apologética histórica e existencial. E aí pensando especificamente na veracidade do cristianismo a partir do fato da existência de Cristo, né, e a veracidade do cristianismo a partir da resposta existencial que a cruz de Cristo fornece. Fato da existência, eu falei, talvez eu tenha me atrapalhado, porque aqui nós estamos considerando a existência de Deus. Não só a existência de Cristo, mas o fato da ressurreição de Jesus e também, como eu estava falando, a resposta existencial que a cruz de Cristo fornece para o predicamento humano. Vamos definir o argumento do design, então, antes de avançar. Após definir o argumento do design, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar, primeiro, a perspectiva de Tomás de Aquino, a quinta via, Tomás de Aquino lá do século XIII. Vamos passar pelo século XIX e William Paley, e aí vamos terminar numa perspectiva bem contemporânea, trabalhando questões bem contemporâneas, trabalhando a questão do design na perspectiva da teoria do Big Bang e da teoria da evolução. E talvez, se você estiver acostumado com a abordagem ateísta a essas teorias, talvez você se surpreenda um pouco quando chegar no final desse vídeo aqui.
Tá bem? Mas então vamos definir o argumento do design. Lembra que eu falei que ele insere um elemento de beleza e de contemplação na apologética, na defesa da existência de Deus? A definição que eu posso dar do argumento do design é a seguinte: a beleza e a ordem do universo apontam para uma mente criadora inteligente. Então, essa é a definição do argumento do design, a beleza e a ordem do universo, especialmente na perspectiva da ordem. E aí, se a gente quiser pensar na perspectiva de Tomás de Aquino, nós traduzimos essa ideia de ordem por uma ideia de finalidade, de teleologia, a finalidade das coisas. Todas as coisas que existem no universo, agora estou entrando já na perspectiva do Tomás de Aquino, né, na quinta via de Tomás de Aquino, todas as coisas que existem no universo demonstram em si mesmo uma finalidade. Elas podem ser compreendidas a partir da finalidade para a qual elas existem, né? Isso se chama teleologia, a consideração da finalidade. E toda a metafísica aristotélica, da qual Tomás de Aquino parte, toda a metafísica aristotélica ela era teleológica, né? Ou essencialista. Para você entender a essência de um objeto, para você entender a essência de um ente, melhor dizendo, você precisa compreender não apenas a sua forma, mas a forma daquele ente, as características distintivas daquele ente, em conjunto com a sua finalidade. Deixa eu dar um exemplo bem simples aqui para você. Ó. Eu acabei de tomar café antes de gravar o vídeo, eu preciso gravar o vídeo bem cedo, pela rotina aqui de casa, eu preciso acordar cedo para gravar os meus vídeos, e aí eu tomei uma xícara de café. Né? O que essa xícara aqui nos indica na sua forma? Bom, ela tem um formato de um recipiente, ela serve para receber líquidos, então, mas ela é desenhada, a sua forma é desenhada tendo em vista uma finalidade. E essa finalidade é que você coloque líquidos quentes aqui dentro. O que nos mostra na sua finalidade, na sua forma, desculpa, essa sua finalidade peculiar é exatamente essa alça, porque você coloca o dedo aqui para não queimar a sua mão. A não ser que esteja muito frio e você queira esquentar um pouco a mão também, né? Você pode fazer isso, mas ela tem uma finalidade, ela é desenhada, também o material que ela é feito, né? É feito para reter o calor. Então, tudo isso nos aponta para a finalidade da xícara, para a essência da xícara. E ela é uma xícara e não um copo, exatamente porque ela tem essa alça, ela é feita com esse material que segura o calor, ela tem essa finalidade de ser utilizada para tomar líquidos quentes. Se eu colocar um líquido frio aqui, eu posso tomar sem problema nenhum, mas eu não estarei usando a xícara de acordo com a sua melhor finalidade. E isso também é muito importante para a gente considerar a perspectiva humana, né, a consideração do homem. Claro que a xícara ela é uma obra humana, um artefato humano, mas esse raciocínio vai se aplicar para os artefatos divinos, para as obras da criação e o ser humano em particular. O Daniel Lourenço, meu grande amigo, o Dr. Daniel Lourenço, professor de filosofia, meu professor, gosta muito de trabalhar essa conexão. Ele é um especialista em Aristóteles, afinal de contas, e isso certamente deve fazer parte da sua abordagem no seu vídeo sobre o argumento teleológico. Eu estou gravando esse aqui antes de receber o dele, mas por conhecer a forma como o Daniel trabalha, já estou intuindo isso. Tá? A finalidade do homem, em particular, a finalidade do homem pode ser resumida na moralidade e numa vida contemplativa. Então o homem, a finalidade do homem, a essência do homem é viver a vida de uma forma moral e viver a vida de forma contemplativa, quer dizer, contemplando a Deus. Tá? A moralidade, né, conecta esse argumento aqui, o argumento teleológico, a quarta via de Tomás de Aquino, a quinta via conecta a quinta via com a quarta via. A moralidade conecta a via teleológica, o argumento teleológico, com o argumento moral, como eu tenho falado aqui. E a vida contemplativa aponta, já numa perspectiva contemporânea, para a religião como um bem humano básico. Tá?
A consideração da religião como um bem humano básico é algo que compõe, por exemplo, a teoria de direito natural de John Finnis. Tá? Então, veja que aqui nós estamos indo um pouco além da simples consideração de Deus, né? Exatamente porque o homem tem essa finalidade, essa teleologia, foi criado por Deus com essa finalidade, o homem vai trabalhar, vai ter na sua essência a busca pelo divino, pelo transcendente, e a religião vai compor um bem humano básico do ser humano. Ainda que o ser humano, por meio da sua religiosidade, não se volte ao Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, a religiosidade humana ela vai expressar esse traço teleológico. Lembre da alça, do exemplo da alça, eu posso encher a caneca com líquido frio, líquido gelado, e aí a alça não vai fazer muita diferença. O ser humano pode preencher a sua finalidade, preencher o seu vazio existencial com coisas diferentes do aquele que o criou para isso, né? A própria consideração da finalidade moral do ser humano, da moralidade do ser humano, nos mostra que o ser humano pode não viver uma vida de acordo com essa moralidade, porque as escolhas dos indivíduos estão colocadas aqui, né? Mas o fato do ser humano ter inclinações para aquelas coisas, e inclinações aqui não são inclinações gregárias, não são instintos como os animais, né? Mas inclinações para alcançar aqueles bens básicos nos mostram, sim, essa teleologia. Tá? Se por um lado nós temos a religião como um bem humano básico, por outro, nós temos a consideração de que o vazio existencial do ser humano somente pode ser suprido por Deus em Cristo. E aqui nós temos uma conexão, né, com o predicamento humano, que eu já trabalhei no início aqui do webinário, e com a apologética existencial, que se conecta, né, essa característica que eu chamo de apologética existencial, ela se conecta com o evangelismo de forma mais direta, né, com a evangelização, com o anúncio das boas novas de forma mais direta, e esse ponto aqui no webinário vai ser trabalhado pelo pastor Jefferson Dege. Bom, de Tomás de Aquino, do século XIII, nós podemos dar um salto para o século XIX e considerar a metáfora do relojoeiro de William Paley. O William Paley foi um importantíssimo pensador cristão que trabalhou a teologia natural. E o William Paley reúne diversos argumentos na consideração das evidências da natureza em prol da demonstração da existência de Deus. Tá? O que o William Paley faz aqui com o argumento do relojoeiro, ou a metáfora do relojoeiro, é algo muito parecido com o argumento do Tomás de Aquino. Tá? Ele menciona a possibilidade de encontrar uma pedra no meio do gramado quando está caminhando. Ele pode imaginar que aquela pedra sempre esteve ali, porque afinal de contas aquela pedra é um elemento mineral, né? Enfim, claro que em algum momento alguma coisa aconteceu para aquela pedra estar ali, mas em razão da contemplação do cenário, ele pode simplesmente imaginar que aquela pedra está ali de forma imemorial. Mas se ele deparar com um relógio no chão, não há como aquele relógio ter chegado ali por acaso, porque aquele relógio é um mecanismo complexo. E aquele mecanismo complexo indica que uma mente complexa, criadora, deu origem àquele mecanismo complexo. Então, a simples presença do relógio aponta para a existência do relojoeiro. Assim também, a partir da ordem do universo, a partir da complexidade do universo e da natureza, é possível intuir a existência de uma mente criadora inteligente. Tá? Aí, agora nos dirigindo para uma abordagem mais contemporânea. Alguém poderia me dizer assim, mas Carlos, você está usando aí metafísica aristotélica? É sério? A metafísica aristotélica já foi rejeitada já desde a época do Renascimento, do Iluminismo. Pois sim, primeiro que isso aí precisaria ser bem revisto, tá? Porque você pode encontrar respostas ainda muito adequadas na metafísica aristotélica. Mas vamos lá, tudo bem.
você não quer trabalhar com uma perspectiva de metafísica aristotélica, tá? Né? Tudo bem, não tem problema. Vamos então para a física e para a biologia contemporâneas, essa coisa bem bruta, né? Vamos para a física e a biologia contemporâneas que se pretendem naturalistas, né? Que se pretendem sem a consideração sem a introdução de elementos metafísicos, sem a introdução de elementos que apontam para a finalidade das coisas, para essa ordem das coisas. Não vai ter como fugir disso. Se você se embrenhar pela física e pela biologia, você vai retornar aos pés de Deus e vai ter que se curvar novamente aos pés do Criador. Quer ver? Na cosmologia, assunto do meu amigo Alexandre Fernandes, e aqui note como as coisas se conectam, né? Como o argumento teleológico, o argumento do design se conecta com o argumento cosmológico. Na cosmologia, nós temos o que se chama de ajuste preciso do universo, ou até sintonia fina, você poderia traduzir. E aí a conexão com a sintonia de rádios e de televisões antigas, né, vai funcionar aqui. Depois eu vou inclusive trabalhar essa metáfora, tá? Mas o que nos diz o ajuste preciso do universo? Nos diz que a complexidade do universo é tamanha que qualquer variação mínima em constantes fundamentais e quantidades matemáticas tornaria a vida no universo impossível. Qualquer mínima variação tornaria a vida no universo impossível. E mais do que isso, mesmo tornaria impossível o universo como nós o conhecemos, com as estrelas, com as galáxias, assim como nós conhecemos. Essa última parte, né, a impossibilidade do próprio universo como conhecemos, foi um acréscimo que o meu mais novo amigo, o Dr. Alexandre Fernandes, que já expôs aqui a cosmologia quântica, acrescentou quando eu mandei esse roteiro aqui para ele. Então, veja só que interessante. O fato de o universo ser desenhado com essas constantes e com essas quantidades matemáticas fixas, nos mostra que ele foi, de certa forma, ou não de certa forma, mas nos mostra que ele foi desenhado para permitir a existência da vida humana. Ele foi desenhado de tal maneira que 14 bilhões de anos de evolução do universo, aliada à evolução da vida, estão trabalhando de acordo com a abordagem predominante no mainstream, tá? No meio acadêmico. Depois eu vou considerar um pouquinho de forma mais específica a abordagem do criacionismo de terra jovem, do criacionismo conservador, e vou fazer considerações a respeito disso, tá? Mas esses 14 bilhões de anos de evolução do universo e da vida, vamos colocar assim, apontam para um desenrolar de tal maneira que a vida humana tenha se tornado possível. Veja só que interessante, nós não temos aqui, isso vai nos levar, especialmente quando eu tratar da questão da biologia e logo em seguida, não há como cogitar do acaso operando nesse campo, exatamente quando você olha para essas constantes e essas quantidades matemáticas. Elas são precisas, elas são definidas, não tem acaso aí. Você tem leis que foram escritas antes da própria criação, já tinham que estar funcionando antes da primeira reação ali, da primeira expansão, entre aspas, da explosão do Big Bang, né, para conduzir o universo nesse processo. Aqui eu posso utilizar uma metáfora da sintonia dos televisores antigos. Eu não sei se você já teve que sintonizar um televisor antigo, mas se você for muito jovem, pergunte para o seu pai, ou quem sabe até para o seu avô, para sintonizar um televisor antigo, às vezes o canal ficava fora da sintonia, né? Você ia lá, mexia naquele seletor, e aí a imagem estava toda cheia de fantasmas, né? Aquela coisa, e aí você ia achando a sintonia, a imagem ia começando a ficar mais definida, deixava de ficar preto e branco, passava a ficar colorida, o som parava de ficar chiado, e aí você ainda tinha uns seletorzinhos mais
mais fininhos, assim, para você fazer uma sintonia fina e ajustar bem direitinho para a imagem ficar bem precisa, para a imagem ficar bem boa para você assistir e para o som também ficar bem adequado, sem chiado, sem ruído. É uma metáfora bem grosseira, porque a coisa que funciona numa escala muito mais colossal do que a da sintonia de um televisor, mas só para você entender a metáfora, quer dizer, se ficasse qualquer resquício de chiado, qualquer fantasminha na televisão, ainda assim você conseguiria assistir a televisão, ainda assim você conseguiria ouvir o programa e entender o que estava acontecendo ali. Mesmo que você não fizesse uma sintonia lá muito fina, muito precisa. Tá? Imagine que o seu seletor lá da sintonia fina quebrou, aí você só tem a sintonia grossa. Você ainda assim conseguiria assistir o programa, mas isso não funciona no universo. Tá? Se você não tivesse uma sintonia 100% precisa, fina, lembrando que a escala aqui é infinitamente maior, né? A vida seria impossível e o universo seria impossível. O universo como conhecemos, uma mínima variação nessas constantes e nessas quantidades matemáticas. Tá bem? E aí com isso nós vamos da física para a biologia. Tá? Na biologia, pensando mesmo em termos de teoria da evolução, nós podemos perceber que o acaso simplesmente não tem condições de produzir a vida humana como conhecemos. O acaso não tem condição de produzir a vida humana como nós conhecemos. Aquilo que professores de biologia e que biólogos ateus defendem em torno da teoria da evolução é uma mentira. Pelo menos, estatisticamente, pode ser considerada com toda a sorte de... estatisticamente pode ser considerada com toda a garantia, com toda a segurança do mundo, uma mentira, um estelionato, atribuir ao acaso a vida humana como nós a conhecemos. Ah, mas então significa que a evolução é mentirosa? Não, eu não tenho nada a dizer sobre teoria da evolução, tá? Eu não sou biólogo. O que eu estou fazendo é uma análise sobre a teoria da evolução e não a teoria da evolução em si. Eu estou fazendo um metadiscurso, eu estou considerando a teoria da evolução a partir de fora, tá? Que é algo que os biólogos, professores de biologia, os ateus também fazem, mas não admitem. Tá? Então veja só o que acontece, é que eles fazem no sentido oposto, é claro. As chances estatísticas de que um caldo de aminoácidos evoluísse para o que nós temos hoje, a vida que nós temos hoje, a complexidade da vida humana, seres humanos inteligentes e racionais, a possibilidade estatística de que isso acontecesse é simplesmente absurda. Tá? É algo como uma parte em 10 na potência de 2 bilhões. Uma parte em 10 na potência de 2 bilhões. Então, só que cuidado, não é uma chance em 20 bilhões, tá? Não é 10 vezes 2 bilhões. É uma parte em 10 na potência de 2 bilhões. Isso significa uma chance em um número com 2 bilhões de zeros. Imagine um número com 2 bilhões de zeros. Tá? Sendo que 3 zeros é 1000, 6 zeros é milhão, 9 zeros é bilhão. Tá? Então, um bilhão é um número com 9 zeros. Nós estamos falando aqui de um número com com 2 bilhões de zeros, me desculpa. Não tem nem como pronunciar isso, não existe pronúncia para esse número, senão em notação científica. Tá? É algo inimaginável, mas esse cálculo foi feito por Carl Sagan e alguns dos seus companheiros lá, seus associados. O Carl Sagan, que foi um célebre físico agnóstico do século passado. Ele não era um teísta, ele não estava defendendo a existência de Deus. Não à toa, muitos cientistas, aí entra o contrabandismo, né, que eu estava mencionando antes, afirmam a crença no acaso como Deus. Então veja, eu já tratei isso no vídeo sobre o predicamento do ser humano. O que os cientistas e professores de biologia e até mesmo os leigos, né, fazem é atribuir ao acaso ou à natureza características próprias de Deus, porque não teria como o acaso conduzir esse processo. Então, eles o acaso, a natureza, o cosmo, como se houvesse
um elemento de teleologia, de finalidade, de condução inteligente e guiada desse processo pelo mero acaso, pela natureza ou pelo cosmo. Tá? O que se faz é atribuir ao acaso, ou à natureza, ou ao cosmo, um elemento teleológico típico do argumento do design, e, portanto, um elemento teológico. Faz-se uma profissão de fé na providência do acaso, ou da natureza, ou do universo, enfim. Aí aqui entra a importância de você considerar a honestidade intelectual, tá? Aí você entende, quando você começa a entender um pouquinho mais de cosmovisões, né? Quando você entende um pouquinho mais de filosofia, filosofia da ciência, epistemologia e, é claro, teologia, o que acontece é que a filosofia e uma teologia ateísta acaba sendo contrabandeada para a física e para a biologia por esses que simplesmente usam o argumento, a consideração da teoria da evolução e do Big Bang como provas da inexistência de Deus. Pelo contrário, eu estou tentando mostrar aqui que a evolução do universo e a evolução biológica se constituem como evidências praticamente inquestionáveis da existência de Deus na perspectiva do design. Tá? Então, o que fazem diante disso? O que fazem os cristãos criacionistas conservadores? Eles negam essa possibilidade e interpretam de forma diferente a evidência em razão do contrabando filosófico feito pelos ateus. Tá? Então, quando você faz isso, você está fazendo uma apologética defensiva adequada, quer dizer, mostrar as incoerências dos ateus e também agnósticos, se for o caso, mostrar a incoerência dos ateus de atribuir ao acaso a providência divina, de achar que o acaso poderia gerar a vida, mostrar essa incoerência é uma apologética defensiva adequada. Mas talvez não seja uma apologética ofensiva ou positiva muito adequada. Né? Simplesmente negar, então, por conta desse contrabando filosófico, a própria possibilidade do Big Bang e a própria possibilidade da evolução, quando isso é predominante no meio acadêmico, negar isso, simplesmente negar, talvez não seja uma apologética ofensiva, uma apologética positiva ou propositiva muito adequada. Tá? E aí você vai ter dificuldade para estabelecer um diálogo adequado. Tá? Isso aqui, para compreender isso, dois vídeos que já existem aqui no canal. Eu já postei um vídeo sobre a metáfora dos dois livros, então nós temos aqui a metáfora dos dois livros como um recurso muito útil para entendermos como trabalhar uma apologética ofensiva, uma apologética propositiva e também as próprias ideias de apologética defensiva e de apologética ofensiva. Eu já postei aqui no canal um vídeo sobre isso, vou deixar tudo aqui na descrição, tá bom? Agora então, para concluir, é muito mais razoável e por que não dizer racional crer que uma mente inteligente ordenou e controlou o processo de evolução do universo e dos organismos vivos por um período de, 14 bilhões de anos para a realidade que nós temos hoje. Isso aponta para uma inteligência e para uma soberania e providência divinas, inteligência, soberania e providência de Deus muito maiores do que podemos conceber. Ao menos muito maiores do que a ideia de providência, de inteligência e de soberania que nós normalmente concebemos de forma antropomórfica. Porque nós concebemos Deus como um criador providente que cria e controla as coisas de uma maneira como nós, seres humanos, conseguimos compreender. Nós estamos jogando o antropomorfismo para dentro da compreensão de Deus. E quando nós pensamos que Deus pode criar, projetar e controlar um processo de 14 bilhões de anos, isso nos mostra que Deus é muito maior e muito mais grandioso do que nós podemos realmente conceber com a nossa mente humana. Em suma, Big Bang e evolução não são absolutamente argumentos contrários à existência de Deus, como ateus, filósofos, contrabandistas querem fazer acreditar. Bem consideradas a evolução e o Big Bang, à luz do argumento do design e do princípio teleológico, constituem evidências praticamente irrefutáveis em favor da existência de uma mente inteligente criadora por trás do universo. Eu espero que você tenha compreendido bem a minha intenção com esse vídeo. Eu respeito e
né? Não quero dizer que conservadores estão simplesmente errados com a sua abordagem, mas estou mostrando que é possível estou procurando demonstrar que é possível estabelecer uma apologética ofensiva, propositiva, mais adequada, mais ajustada, dialogando com os nossos adversários no campo em que eles mesmos estão trabalhando, em que eles mesmos estão dialogando, construindo seus argumentos. E, bem vistas as coisas, eu consigo considerar, então, consigo vislumbrar na evolução do universo e da vida humana e da vida biológica por 14 bilhões de anos, um argumento muito mais contundente em favor da existência de Deus, e como eu mencionei, é algo que aponta para um Deus, uma mente providente, criadora, soberana, muito mais grandiosa do que aquela que nós conseguimos apenas imaginar com a nossa mente humana limitada. O webinário continua, nós ainda temos aí adiante de nós o argumento cosmológico, o argumento moral com o Daniel Lourenço, nós temos toda a parte histórica do cristianismo, né, a consideração histórica do cristianismo, que eu vou trabalhar junto com o Tiago Severo, e nós vamos ter a consideração também da apologética existencial pelo meu grande amigo, pastor Jefferson Dege. Espero que você esteja gostando do webinário até aqui. Aqui nós fixamos um ponto importante que vai ser retomado no próximo vídeo sobre o argumento ontológico, a questão da acumulação das evidências fornecidas pelos argumentos apologéticos. Eu espero que você esteja gostando do webinário. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo e até mesmo, quem sabe, com aqueles que ainda não acreditam em Deus, mas que podem ter aí as suas concepções provocadas por toda essa abordagem que tem sido feita aqui. Não se esqueça de deixar o seu comentário também, isso é muito importante, e é claro, deixar o like no vídeo. Um forte abraço e continue conosco aqui na sequência do webinário sobre apologética do Theodidatas.